Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Dé, você está no Quinto Vento. Fala, moçada, tudo bem? Todo mundo feliz? Atlético ganhou aí um jogo fora de casa, a gente tinha perdido pontos pro Santos na última rodada e ganhamos pontos aí fora de casa contra o Juventude, mais ou menos perto daquela projeção que a gente fez antes dessas rodadas, né? Vamos falar um pouco das 5 coisas que aprendemos com essa vitória. Mas antes, se inscreve no canal, lembrando que amanhã a gente tem o nosso podcast ao vivo aí a partir das 7 horas da noite, então a gente vai falar bastante sobre esse jogo aí, bastante o que vem pro Atlético também nas próximas jogadas, então é bem legal de você acompanhar a gente lá nas nossas lives, tá bom? Tamo junto. Aprendizado número 1, o Atlético precisa urgentemente começar a jogar antes dos 30 minutos do primeiro tempo. Já tinha acontecido contra o Santos, aconteceu novamente contra o Juventude, que o time começa completamente perdido, ninguém se achando em campo, chutão pra tudo quanto é lado, o Atlético sem conseguir manter a posse de bola. Isso é muito ruim porque aconteceu lá e aconteceu agora. O Atlético acaba levando o gol porque não tem como segurar. Se você não segura a posse de bola, você acaba dando muitas oportunidades pro adversário, e mesmo que você vá bem na defesa, uma hora vai entrar, né? A água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Então o Atlético tem que começar a se despertar um pouco mais cedo no jogo, porque os 30 minutos iniciais, a gente conseguiu um empate no último jogo, a gente conseguiu virar nesse jogo, mas nem sempre isso vai acontecer, né? Aprendizado número 2, ou todo mundo vai bem ou todo mundo vai mal. Ainda sobre esse começo de jogo, o Atlético começou muito mal, e quando o Atlético, esse time do Felipão, quando ele vai muito mal, o time inteiro vai mal, e quando ele vai bem, parece que o time inteiro começa a jogar bem. Eu consigo dar alguns exemplos aí, né? O Davi Terans demorou muito para entrar no jogo, o Matheus Fernandes muito mal também no primeiro tempo, errou tudo que tentou. Coelho, pelo menos as primeiras 4 bolas que ele tentou tocar, ele errou todos os toques. O Hugo Moura muito mal também. E isso, eu estou citando aí o ataque e todo o nosso meio de campo, e isso realmente faz muita diferença pro jogo, né? Fica aquele chutão, e o time realmente não se acerta. E nisso faz o time inteiro jogar mal. A partir do momento em que o Atlético se acerta ali, o Pablo consegue fazer aquele gol, o Atlético começa a se acertar, depois com a entrada do Cittadini, que eu vou citar mais pra frente, o Atlético começa inteiro se encaixar, né? O Terans apareceu muito bem no jogo, os meios de campo apareceram muito bem no jogo. Logo depois do segundo gol do Atlético, o Hugo Moura, que é um cara que não estava encostando na bola, já teve uma oportunidade, um chute no gol. Então o time do Atlético, ele é muito coeso, só que o problema desse time do Felipão é que ele ou vai muito bem inteiro junto, ou ele vai muito mal inteiro junto. Então, importantíssimo que o Atlético entre sempre ligado e comece a fazer os jogos como tem feito esses segundos tempos, né? Precisa entrar muito melhor, muito mais ligado e com muito mais sangue no olho, porque o Atlético tem jogos importantíssimos aí nas próximas semanas, e a gente não pode dar sopa pro azar, a gente não pode dar a oportunidade de um time sair ganhando dentro da Baixada, por exemplo, porque a gente sabe que os times começam a embaçar o jogo, o Atlético começa a cair na pilha, então o Atlético não pode de jeito nenhum. Nossa, agora que eu percebi que a luz tá bem no meu olho, tô parecendo... Tem problema. Vocês conseguem entender o que eu tô falando, né? Então o Atlético precisa ser mais coeso, o Atlético precisa entrar mais ligado mais cedo no jogo, tá bom? Aprendizado número 3, o CAP é de Clube Atlético Pablo, né? Eu tava falando que muita gente tava muito mal no primeiro tempo, muita gente começou o jogo desligado, mas o Pablo, desde que o Felipão chegou, o pessoal precisa abrir aí, como é que a gente pode falar? Admitir, né? Que o Pablo tem sido o melhor em campo do Atlético vários jogos seguidos, né? Mesmo quando o time tava mal, ali no começo de jogo, ele era o cara que tava tava vindo buscar a bola, tentando fazer aquele pivô, tentando vir buscar mais atrás do jogo, e que é uma coisa que a gente vem falando muito, inclusive a gente falou no último podcast, que essa mudança de posicionamento dele, de vir buscar mais a bola, fez muito bem para ele, é uma ideia do Felipão. Então o Pablo, ele vai meio que na contramão do time, ele tá entrando ligado o tempo todo, e aquele gol que ele fez ali, realmente é gol de quem sabe, a bola muito bem tocada pelo Terans, muita gente falou que foi sem querer, eu acho que foi sem querer também, eu acho que ele tentou dar uma rosquinha alta e ele errou a bola e foi certinho pro Pablo, mas ele bater ali onde entrou a bola é muito difícil, e cara, a gente precisa abrir a mão aí, porque realmente o Pablo tá jogando demais e tá um dos poucos que tá entrando ligado
o tempo todo aí e vem fazendo ótimos jogos pelo Atlético. Número 4, Cittadini é o coringa do Felipão. A gente tem visto que o Felipão gosta muito do Cittadini, ele chamou o Cittadini de baluarte, um dos baluartes aí desse elenco. Ele tem usado muito o Cittadini. No jogo contra o Santos, ele colocou o Cittadini mais centralizado ali, tentando apertar mais os caras, e nesse jogo ele colocou o Cittadini aberto na ponta, no lugar do Pedro Rocha, se eu não me engano, e na primeira jogada, o primeiro toque do Cittadini já foi uma assistência. Então o Cittadini, ele tem essa abertura, essa gama de possibilidades para ele dentro do jogo. Era um jogador que muita gente estava dando baixa já, né? É um jogador que estava jogando machucado, é um jogador que ficou sem jogar durante um tempo, muita gente já estava dando baixa nele no elenco, mas o Felipão foi lá, buscou ele e aparentemente vai ser esse coringa do Felipão. Quando precisar de mais alguém no meio de campo, ele vai colocar o Cittadini. Quando precisar de alguém ajudando os laterais na marcação dos pontos ali, dos próprios laterais do adversário, ele vai colocar o Cittadini também, e aparentemente tem dado certo, né? O Cittadini é um jogador que tem muitos altos e baixos dentro da história dele do Atlético, mas é um jogador importante, a gente precisa admitir também, fez gol em final de Copa do Brasil, sempre ajudou, foi muito um leão em grandes jogos do Atlético na Sul-Americana e na Libertadores, então é muito bom para o Atlético também o Felipão trazer de volta esse jogador e conseguir usar essas possibilidades de posicionamento para ele aí, porque quanto mais a gente tiver de possibilidade de mudança de esquema ali, dependendo do jogo, é melhor, né? E o Cittadini tem essa qualidade aí que o Felipão tá usando aparentemente muito bem. E o quinto e último aprendizado do jogo de hoje é que o Brasileirão tá muito embolado. O Atlético se focar nesse brasileiro aí, independente de como for as Copas, se o Atlético conseguir focar nesse brasileiro, o Atlético pode sonhar com coisas mais altas aí. A gente consegue sonhar num G4, dar uma incomodada ali em cima, porque quando o jogo terminou, lógico que tem muito time com menos jogos ainda, quando terminou o jogo o Atlético estava em segundo colocado. Então o Atlético, se ele conseguir ganhar os jogos fora de casa, se manter aí nessa pegada, aí o Felipão tá com 70% de aproveitamento. Se o Atlético conseguir continuar ganhando os jogos em casa e pegando alguns pontos fora de casa, aí como era o caso do Juventude, a gente vinha trazendo aí, o Atlético pode sonhar mais alto, né? Um dos grandes problemas do Atlético do ano passado foi que perdeu muitos jogos fora de casa, e principalmente para times que ficaram abaixo da gente na tábua de classificação no final do campeonato, né? Eu sempre lembro da Chapecoense, né? Que foi um dos piores times da era dos pontos corridos. O Atlético não conseguiu ganhar nenhum jogo, não conseguiu perdeu ponto nas duas partidas para Chapecoense. Isso não pode acontecer esse ano. Então, olhando a tábua de classificação, a gente olhar assim, esse time provavelmente vai ficar abaixo do Atlético, esse time provavelmente vai ficar abaixo do Atlético. Tem que tentar pegar pelo menos um empate fora de casa. E o Atlético tem que estar conseguindo fazer isso, né? Conseguiu lá contra o Cuiabá, conseguiu agora contra o... Conseguiu agora contra o Juventude. É importantíssimo. O Atlético precisa sempre ganhar em casa e tentar beliscar esses pontos fora aí. Então é isso, galera. Esses foram 5 aprendizados aí que eu tirei do jogo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando mais uma vez que a gente vai ter a nossa live aí, o nosso podcast amanhã, quinta-feira, a partir das 19 horas aí no nosso canal. Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreva no canal. A gente sempre traz muitos vídeos durante a semana, pelo menos 2 lives. Então é legal que você se inscreva no canal, ative o sininho aí que você vai recebendo as nossas notificações, tá bom? Obrigado, galera. Fiquem com Deus. Tamo junto e é nóis. Perfect.